obediência, florescemos e frutificamos. Quem crê nisso? Que há sim uma entrega a ser colocada diante de Deus, para que aí sim Ele possa nos fazer florescer e frutificar na presença dEle. E quem está disposto a fazer essa entrega? Quando veio esse tema, eu preciso falar para vocês, o meu coração se encheu de alegria, se encheu de fé, se encheu de coragem, porque eu falei, Senhor, essa palavra foi colocada no coração do meu pastor, então eu estou debaixo dessa bênção e eu vou viver. Então hoje eu queria compartilhar isso com vocês. E aí para a gente começar, florescer e frutificar, primeiro precisa de uma semente. Mas vamos parar para pensar, a semente, esquece a árvore lá linda, maravilhosa, que agora a gente passa por várias ruas, se for para o interior então, vai ver cenas, paisagens maravilhosas. Mas vamos pensar na semente lá no começo. Como que essa semente fica? Debaixo da terra. Debaixo da terra, você sabe que ali está sendo gerado vida? Não dá para a gente saber. Debaixo da terra ali, a luz. Debaixo da terra, você vê o mover que está acontecendo ali? Mas é necessário ela estar ali debaixo da terra? E para quê? Para ela criar raízes. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Às vezes nós olhamos e falamos assim, Deus, eu não estou vendo ainda a minha vida florescer. Tem áreas da minha vida que eu não estou vendo frutos ainda. E Deus está te falando, você é a semente nas minhas mãos. Então esteja enraizados comigo. É esse o convite do Senhor para cada um de nós. Porque Ele tem planos e projetos extraordinários para cada um aqui, sem exceção. Mas e nós? Estamos dispostos a ser trabalhados por Ele, obedecendo a Ele, mesmo sem ninguém ver e às vezes sem nós mesmos ver, confiando que Ele é Deus e que Ele irá fazer? Quem crê, isso daí exige fé. E aí teve um homem na Bíblia muito conhecido, uma passagem muito conhecida, mas que hoje quando o pastor me convidou e me deu o privilégio de compartilhar uma palavra, queimou no meu coração. E aí eu queria compartilhar com vocês, que está lá em Gênesis 22, no versículo 2 e 3, na NVT, tá, por favor? E diz assim, Deus disse, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vai à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abrão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Coloque o primeiro tópico para mim, por favor. E diz assim, nossa obediência será testada. Você está pronto? Porque muitas vezes nós sabemos que somos filhos e filhas de Deus, mas nos comportamos como filhos mimados. E quando a gente não tem a resposta, a nossa fé vai esmurecendo, a nossa fé vai se apagando, ela vai diminuindo. Mas Deus, Ele tem algo extraordinário para derramar em quem tem uma fé extraordinária nele, uma confiança extraordinária nele. E você está pronto, eu estou pronta para entregar essa obediência e essa fé extraordinária? Porque muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida.
Porque Deus tem um plano, Ele quer fazer. Só que Deus vai fazer, Ele pode fazer tudo sozinho na nossa vida? Ele poderia, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele quer fazer isso? Ele quer que a gente participe dEle no processo, com Ele no processo. Olha o privilégio que Deus nos dá. Ele, o Criador de todas as coisas, capaz de fazer todas as coisas, quer usar a mim e a você, tão limitados e tão falhos, para participar de um processo com Deus Todo-Poderoso. E isso já é motivo de nos alegrarmos poderosamente na presença dEle. Porque nós não fomos chamados para andar pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então, quando Deus faz um pedido, que aos nossos olhos, que de acordo com as nossas emoções, que de acordo com as nossas razões, nós falamos assim, não é Deus que está me pedindo isso. Mas algo fica ali, ó, o Espírito Santo fica ali, é isso sim, é isso que Deus está te pedindo, é isso que Ele quer de você, entrega. E aí a gente faz o quê? Muitas vezes, vamos ser sinceros, fazemos uma listinha, baseado nas nossas emoções e nas nossas razões, para falar que não é isso que Deus está nos pedindo. Só que se Deus nos pediu, é porque Ele quer fazer algo extraordinário. E aí nós limitamos o agir de Deus. Porque, lembra que eu falei? Ele quer a gente no processo. Então, o que é esse processo? A gente estar enraizado neles. Se Ele nos entregar algo que ainda não estamos preparados, quantas pessoas se perdem até mesmo na bênção? Quantas pessoas se desviam até mesmo na bênção? Mas Deus chamou a mim e a você para caminhar com Ele, para ser abençoado sim, para receber coisas extravagantes do céu, sim, mas com Ele. Porque com Ele nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, junto. E a cada dia a glória dEle se revela mais a nós. Ele não quer nos entregar algo para daqui a pouco a gente não estar mais vivendo debaixo da graça, para não estarmos distante dEle, para perdermos a intimidade com Ele. Vocês acham que foi fácil para Abraão preparar tudo e levar o filho da promessa para um holocausto? Mas às vezes a gente se limita a entregar muito menos para o Senhor. A gente se limita a entregar o nosso tempo. A gente se limita a entregar a nossa fé, entre tantas outras coisas. E aí eu queria ler com vocês Gênesis 22, do 6 ao 8, que diz assim: Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. 7 e 8. Isaque se virou para Abraão e disse: Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Isaque era um homem de Deus, porque aqui ele já conseguia levar, ajudar a carregar, então ele tinha entendimento. Vocês concordam comigo? E ele era um homem que servia a Deus também. Mas ele chegou em um certo momento que ele questionou o que eles estavam indo fazer lá. Porque a obra, porque as ferramentas, porque a estrutura estava incompleta. E muitas vezes nós temos duas situações para tirar daí. Nós muitas vezes tiramos os nossos ouvidos, tiramos o nosso coração e tiramos a nossa entrega do que o Senhor nos falou, para ouvir muitas vozes que tentam nos orientar e nos encaminhar. Mas se Deus falou, quem tem sabedoria para se comparar à sabedoria de Deus?
Só que aí sabe o que nós fazemos? Às vezes pegamos mulheres e homens de Deus, ouvimos uma direção diferente, e por ser homens e mulheres de Deus, nós começamos a questionar a nossa caminhada. E começamos a questionar se é aquilo que Deus tem para nós mesmo. Só que, ei, sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Você é minha filha, você é meu filho. A gente pode sim orar uns pelos outros. Nós temos que honrar sim a nossa liderança. Mas nada supera a paternidade que eu tenho para cada um de vocês. E o que eu quero é falar diretamente ao coração de cada um de vocês. Então simplesmente me ouça. Quem crê, quem quer ouvir a palavra do Senhor, quem quer caminhar independente das circunstâncias. E aí todos nós nos posicionamos que nós queremos entregar. Tem alguém aqui que não quer entregar? E quem quer entregar, diga amém. Todos nós queremos entregar. Só que aí vem a pergunta, o próximo tópico, por favor. O que Deus tem lhe pedido? Todo mundo quer entregar, mas o que Deus está te pedindo? Nós saberíamos responder? Porque se nós não sabemos o que Deus está nos pedindo, porque Deus sempre terá um novo nível. Ele sempre quer subir mais um degrau com a gente. E se Ele não está nos pedindo nada, talvez nós não estejamos com os ouvidos tão abertos para Ele. Então que a gente possa refletir e buscar, Senhor, nessa estação, o Senhor liberou uma palavra profética para nós, que é florescer e frutificar. E qual é a minha contribuição? É o tempo? Como anda a sua agenda para o Senhor? O cansaço tem prevalecido de estar na presença do Senhor? Você está mais preocupado em renovar as suas forças físicas do que a sua força espiritual? Se a gente começar para avaliar, muitos de nós falhamos nisso. O que não pode ser é uma rotina. Porque chega uma hora que o corpo cansa mesmo. Nós somos limitados. Mas tem muitas pessoas, a gente tem vivido um tempo que as pessoas têm usado a agenda, o cansaço e a correria para dizer o quê? Que não tem tempo para Deus. Mas nós, um povo que está aqui, numa quarta-feira, 9 e 8 da noite, estamos sinalizando para o céu: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha agenda e do meu tempo. Outra coisa que Deus pode nos pedir, e Ele nos pede sempre, e a cada dia mais, a nossa fé. Mas que fé nós temos entregado ao Senhor? A nossa fé, se a gente pudesse colocar num papel agora, como a gente colocou aqui, rapidinho um pedido. Nós sabemos o que nós queremos de Deus, não sabemos? O que nós queremos de Deus, ó, rapidão, eu escrevi assim, ó, foi até juntando uma frase na outra, que já não cabia mais. Porque eu creio num Deus provedor, então eu que não ia perder a oportunidade de colocar tudo na presença dEle. Então nós somos rápidos no pedir. Mas e o que Ele tem pedido? Deus está olhando para mim e para você, e olhando lá, tem uma fé avivada, ou nós estamos com uma fé adormecida? Deus está falando para a gente que é para florescer e frutificar, não só nas bênçãos, mas também na fé, para florescer e frutificar na intimidade com Ele. E nós queremos isso, estamos dispostos a isso. E o título, a obediência, nós temos obedecido ao Senhor? Ou nós temos obedecido a nossa cartilha? Ao que nós achamos correto. Aí todo mundo vai responder mais uma vez: eu obedeço ao Senhor. Quem aqui obedece ao Senhor? Diga amém. Todos aqui obedecem ao Senhor. Mas vocês obedecem ao Senhor no cuidado com a sua família? Vocês obedecem ao Senhor no seu relacionamento de esposa e marido? Você obedece ao Senhor no seu testemunho lá no seu trabalho?
Isso também é obediência ao Senhor, como temos testemunhado a palavra dEle. O que Deus tem nos pedido, os nossos recursos, e nós ficamos presos, achando que aquele dinheiro que caiu na nossa conta, aquele Pix que caiu na nossa conta, é quem vai resolver os nossos problemas. É quem vai deixar a nossa casa em ordem. É quem vai deixar a nossa vida em ordem. Tá vendo? Falou de primícia, dízimo, oferta. Mas nós somos um povo que vamos obedecer. E essas são coisas que Deus não pede por um tempo, não pedem para uma estação, mas Deus pede o nosso tempo, a nossa fé, a nossa obediência, os nossos recursos em todo o tempo. Mas vamos falar a verdade, a gente que está numa caminhada de fé, e a gente que são filhos dessa casa de oração, nós recebemos tanta palavra, nós somos tão avivados nisso, nós somos tão ensinados nisso, que essas palavras queimam no nosso coração, mesmo sem a gente perceber. E aí a gente já caminha com Deus. Mas eu vou te perguntar uma coisa que Deus me fez vir à memória, o que nós vivemos ontem. E o perdão? Nós temos liberado o perdão? Perdão pode ser algo que Deus pode estar pedindo para mim e para você, e que tem impedido a gente de acessar regiões e acessar bênçãos extraordinárias. A falta de perdão. E o que é o perdão, gente? Ontem a gente teve o curso Mulher Única, foi uma bênção, e eu compartilhei com as meninas da minha turma. Isso eu posso falar que não é testemunho. Falei, meninas, vem aqui, qual é a essência da misericórdia do Senhor? O que é a essência da misericórdia? A essência da misericórdia é o perdão. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós somos dependentes dessa misericórdia, amém? Então nós queremos a misericórdia, nós queremos o perdão do Senhor a cada manhã na nossa vida. Mas na hora de entregar a misericórdia, na hora de liberar o perdão, nós somos limitados. E aí eu parei para pensar com elas, eu falei assim, olha, lá na palavra de Deus, lá diz que se for necessário, nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Nós falamos, uau, 70 vezes 7. Quem nunca pensou, meu Deus, é só a gente pegar uma situação que a gente fala, vou ter que perdoar tudo isso mesmo? Só que aí pensa comigo, 70 vezes 7 dá quanto? 490, né? Então a gente fica alarmados com isso. E aí, Deus renova o perdão dele para a gente quantas vezes? Todos os dias. Então, tudo que Deus nos pede, Ele já nos entregou muito mais. Quando Ele pede, quantos anos vocês têm? Aqui todo mundo tem 20, 18, né? Tá tudo nessa faixa. Mas aí vocês, né? Eu vi vários amém aí, várias cabecinhas assim, 18, 20, eu mesmo estou nos 18. Tá, é brincadeira, Deus. E aí, o que a gente faz? A gente pega, mas aí multiplica isso daí, a cada manhã, que o perdão e a misericórdia de Deus é derramado na minha vida. Não precisa contar, porque na minha foi pouco, eu acredito que de vocês também. E aí, quando vai para os 70 vezes 7, não é nada. Só que nós achamos que nós estamos entregando muito para Deus e para o nosso próximo. Mas o Senhor já entregou muito mais quando Ele nos pediu isso. Que mais que Deus nos pede? Honra. Como nós temos honrado a nossa liderança? Como nós temos honrado os nossos pais? Como nós temos honrado aqueles que têm autoridade sobre a nossa vida? Olha quanta coisa Deus vai nos pedindo. E nós achamos que estamos entregando muito. Mas Abraão foi entregar o quê? O filho da promessa. E aí na hora que a gente para comparar o que é o meu filho, se alguém falasse assim, Carla, você tem que entregar o Kaique, ou você entrega o seu tempo, a sua fé, a obediência, os seus recursos, perdão e a honra, eu ia falar, toma tudo isso, como que eu faço? Pelo amor de Deus. Mas meu filho? Então nós não somos extravagantes na nossa entrega perante ao Senhor.
Abraão, ele decidiu entregar tudo, mesmo quando doía. E ele teve a sua colheita. Amém? O próximo tópico, por favor. Todas as vezes que achamos que estamos oferecendo muito a Deus, Ele nos surpreende com o extraordinário. E eu queria ler com vocês Gênesis 22, do 12 ao 14, que diz assim: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Nós entregamos a oferta e Ele entrega o sacrifício para mim e para você. O sacrifício foi entregue por mim e por você, mesmo sem merecer, mesmo sem, aqui no Cajabrão, mesmo sem ter concluído a oferta dele. Sabe o que Deus falou? Não, eu só queria testar a sua obediência, mas isso é demais para você. Deixa que agora eu completo, porque eu tenho o poder para completar essa boa obra. E Deus está falando para mim e para você: sabe aquilo que eu estou te pedindo, meu filho? Entrega, porque quem vai completar a boa obra sou eu. Só faça a sua parte, só comece o processo. Então vamos entregar tudo para Ele. Amém? E aí, para fechar, eu queria ler com vocês Gênesis 22, do 15 ao 18. Então, diz assim: Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que me obedeceu, e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas dos céus e a areia do mar. Sabe o que Deus falou para mim aqui? Sabe o que Deus quis dizer? Ele poderia falar assim: sua descendência será incontável. Não poderia ter falado? Ou então ele poderia afirmar: você será pai de muitas gerações, de muitas nações. Não poderia? Mas quando Deus fala para ele assim: será como a areia do mar e as estrelas do céu, Ele está falando para mim e para você: eu colocarei diante dos seus olhos, durante o dia, a promessa como a areia do mar, e à noite eu colocarei diante de você como as estrelas do céu. Mas creia, nós temos crido. Olha quando a gente se posiciona, o que Deus fala para mim e para você: se posiciona, obedeça, e a promessa eu colocarei diante dos seus olhos e trabalharei para que essa promessa se cumpra na sua vida de dia e de noite. Deus estará agindo em nosso favor, mesmo enquanto dormirmos. Quem crê nessa palavra? Mas para crer precisa de obediência. Debaixo de uma atitude de fé e obediência, Deus fez o extraordinário na vida de Abraão. E essa bênção está disponível para mim e para você. Florescer e frutificar é para mim e para você. Mas onde nós temos lançado a nossa semente? Não vamos deixar a nossa semente de qualquer jeito. Não vamos deixar a nossa semente no meio do caminho. Não vamos deixar a nossa semente nas mãos de outro. Não vamos delegar aquilo que o Senhor confiou a mim e a você.
Porque se Deus trouxe a mim e a você, hoje, nessa noite, Ele está falando assim, tem uma semente aí, que vai florescer, vai frutificar. Hoje ela é uma semente, você pode não estar vendo nada, mas eu, o Senhor de Israel, o Todo-Poderoso, o Deus de todas as coisas, vou providenciar o seu milagre. É isso que Deus tem para mim e para você. Então creia, se posicione. Obediência parece que é difícil demais, mas ela é só o começo de um lindo processo com o Senhor. Amém? E aí, para terminar os versículos, diz assim: seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Quando Deus fizer o que Ele tem para fazer na minha e na sua vida, não é só para te alcançar, não. Não é só para a sua casa, o que para nós já é uma grande resposta. Mas Ele fala o quê? Que é para aqueles que nos cercam, é para todos que estão à nossa volta. Isso é o florescer e o frutificar. Deus está falando assim, vocês têm que frutificar na minha presença. Amém? E aí, para finalizar, o último tópico diz assim: quando entregarmos o que Ele pede, recebemos o extravagante, que nem podemos imaginar. Simplesmente creia. Amém? Quem crê, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele pode fazer o